Você pode falar qualquer outra pessoa, agora fulano ali, de jeito algum. Se levantam para nos defender, irmãos. Mas isso quando eles veem a semelhança de Cristo em nós. Aleluia, Jesus. Quando eles veem a semelhança de Cristo em nós, pessoas se levantam ao nosso redor para nos defender, sem precisarmos abrir a nossa boca. Aleluia, Jesus. Mas quando há trevas, irmãos, ao nosso redor, somos humilhados. Quando a semelhança nossa está mais tendenciosa para as trevas, vem a humilhação, vem o apontamento, vem os julgamentos. E às vezes ainda queremos questionar. Questionar o quê? E a quem? Se nós somos um livro aberto a qual as pessoas nos leem. Através da nossa forma de agir, as pessoas elas nos leem como se fôssemos um livro. Aleluia. E tiram as suas próprias conclusões. Aleluia, Jesus. Eu não imagino, irmãos, Paulo dizendo assim: olha, Senhor, eu quero muito andar como o Senhor andou, mas hoje, somente hoje, eu vou descansar um pouquinho, porque eu não estou bem mentalmente, o meu corpo é carne, e eu preciso me satisfazer, eu preciso ter um prazer, porque eu também não sou de ferro. Eu preciso também ter um momento só para mim. Eu vou me afastar um pouquinho da tua obra e eu vou descansar a minha mente. Eu quero ficar um pouquinho só. Vou tirar um tempinho para mim. Imagina, irmãos, se Paulo ele fizesse isso. Imagine, irmãos, se nós hoje estaríamos desfrutando de tantas palavras sábias de Paulo. Como é que poderíamos desfrutar de todos os ensinamentos que Paulo ele deixou? Aleluia, Jesus. Inspirado por Deus nas Sagradas Escrituras. Deus de maravilhas. Aleluia, Jesus. Eu não imagino Pedro dizendo: Senhor Jesus, hoje eu vou beber um pouquinho com os meus colegas, meus amigos, porque já faz tempo que eu não os vejo e eu estou com saudade deles. Então eu vou beber um pouquinho para relaxar, jogar conversas fora. Nós conseguiremos imaginar Pedro falando essas coisas? Aleluia, Jesus. Porque eles queriam andar assim, igreja, ó, nos rastros de Jesus. Eles queriam andar assim, ó, nos rastros de Jesus. Aleluia. Porque foi o Senhor Jesus quem os chamou, quem os separou. Aleluia, Jesus. E eu e você, igreja, nós estamos fazendo o que aqui? Não foi o Senhor Jesus quem nos chamou? Aleluia. Aleluia. Não foi Ele quem nos convenceu com o seu Espírito Santo do nosso pecado, dos nossos erros?
tendenciosa. Pé na igreja, pé no mundo, pé na igreja, pé no mundo, pé na igreja, pé no mundo. Fica uma mente e um coração oscilando. Irmãos, para servir o Senhor Jesus não tem conversa. Meu Deus, aleluia. Não tem mais o que escolher. Se você foi escolhido, então também prontifique-se a escolher somente a Cristo. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Quando o Senhor Jesus Cristo, aleluia, que Ele morreu e ressuscitou, e durante 40 dias Ele ainda ficou, aleluia, Jesus, aparecendo na terra. E ali Pedro já tinha voltado à sua função de pescar peixes novamente. E o Senhor Jesus chama Pedro para uma conversa. Pedro, tu me amas? Aleluia. Aleluia, Jesus. E o Senhor Jesus está perguntando: igreja, tu me amas? Aleluia, Jesus. E Pedro ali, igreja, já reconhecendo que ele tinha pecado contra o Senhor Jesus Cristo, quando ele disse que não o conhecia. Aleluia. Mas ele, com o coração, aleluia, Jesus, ali cheio de amor pelo Senhor, ele disse: tu sabes que eu te amo, mestre. E novamente o Senhor pergunta: Pedro, tu me amas? Aleluia, Jesus. Porque dizer que ama Cristo não é somente segui-lo, aleluia. Não é somente, aleluia, congregar. Não é somente, aleluia, dizer que é cristão. Mas é cuidar da obra dele. Aleluia. Deus de maravilhas, aleluia, Jesus. Deus de maravilhas, aleluia. Tu me amas, Pedro? O Senhor sabe, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Então cuida dos meus, Pedro. Cuida dos meus, Pedro. Demonstre o teu amor. Cuida da minha igreja, Pedro. Cuida do meu povo. Você foi chamado para isso, Pedro. Eu te levantei, eu te escolhi. Então demonstre o teu amor por mim em ações. Aleluia. Demonstre. Não adianta dizer: Senhor, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Ele já sabe, igreja. Mas Ele quer ver ações. Ele quer ver movimentações desse amor que nós dizemos que o amamos. Aleluia. Quantas das vezes nós dizemos aqui em cânticos que amamos o Senhor Jesus? Quantas e quantas vezes, igreja? Aleluia. Deus de maravilhas, aleluia, Jesus. Nós não conseguiremos ver, igreja, os discípulos de Jesus, aleluias, não querendo seguir os rastros
viveu o seu amor por Cristo. E às vezes nós encontramos pessoas também como Judas, vendendo o seu amor por Cristo de várias formas diferentes. Aleluias. Vendendo o seu amor por Cristo por momentos banais. Aleluias. Momentos que não acrescentam, mas que vai tirando a presença de Deus, vai tirando a pureza, vai tirando o brilho do Espírito Santo. É aí quando as trevas já estão, irmãos, querendo invadir, querendo tomar conta, porque deixa o amor que falamos aqui no culto. Senhor, eu te amo, mas não tem ação de repreender as trevas. Aleluias. Porque andar como Jesus andou, aleluias, tem que demonstrar tudo aquilo que ele também demonstrou, igreja. Em algum momento o Senhor Jesus ele aceitou as trevas? Em nenhum momento. E ele foi tentado? Sim. Quando somos tentados, irmãos, estamos sendo tentados pelas trevas. Quantas coisas o inimigo não ofereceu para Jesus? Eu te dou todo este reino. Aleluias. Demonstra aqui o seu poder. Transforma essa pedra em pão. Ele queria que o Senhor Jesus criasse ali já um eco dentro do ser dele. Mas o Senhor todas as vezes rebatia Satanás. Aleluia. Todas as vezes o Senhor o rebatia. Porque há crentes também, irmãos, que começam a criar eco. Quer demonstrar o poder do Senhor de formas diferentes, de formas a qual não é do Espírito Santo de Deus. Quer demonstrar tais coisas a qual Deus não mandou fazer. Mas um filho obediente igual ao Senhor Jesus Cristo, que seguiu ali, a Bíblia, seguiu ali, as palavras do Senhor fielmente. Não tentarás ao Senhor teu Deus, nem só de pão viverá o homem. Rebateu Satanás, E às vezes o inimigo vem cheio de armadilhas para cima da gente, que às vezes a gente até vê que é armadilhas e cai nela por querer. Mas é porque eu não consigo. É porque já está muito aprofundado, eu não estou conseguindo. Pode amar a dois senhores ao mesmo tempo? Pode servir a dois deuses ao mesmo tempo? Agradarás a um e desagradarás a outro. Então está servindo a um só. Aleluia, Jesus. Igreja, a pregação que eu tinha em mente não era essa, viu? Deus poderoso, aleluia. No momento em que eu subi aqui no altar, o Senhor já mudou praticamente quase tudo da pregação. Deus é
Aleluia, Jesus. Deus de maravilhas, aleluia. Igreja, nós vimos que quando o Senhor Jesus ele andou nesta terra, ele deixou tantos exemplos. A sua vida, a sua caminhada, tudo que ele fazia era exemplo de ensinamento. Aleluia, Jesus. Tudo o que Jesus fazia era ensinamentos. Exemplos e exemplos, exemplos e exemplos. E pegar aqui o Novo Testamento e ver tudo aquilo a qual o Senhor fez, tudo aquilo a qual Ele falou, vai testemunhar de como Ele andou. Aleluia, Jesus. Vai testemunhar verdadeiramente, porque a palavra de Deus ela é verdadeira, de como foi a caminhada do Senhor Jesus. E às vezes nós dizemos que somos crentes, que estamos em Cristo, mas não queremos andar como Ele andou. Não queremos amar como Ele amou. Não queremos perdoar como Ele perdoou. Não queremos ter solidariedade como Ele teve, compaixão como Ele teve, misericórdia como o Senhor teve. Aleluia, Jesus. Justo, igreja, justo em todas as situações. Nós vemos que quando pegaram aquela mulher no adultério e levou até Jesus, dizendo: aí, ó, a pecadora, vamos apedrejá-la. E o Senhor Jesus calmamente, aquele que não tem pecado, atire pelo menos uma pedrinha. Atire a primeira. Vamos. Aquele que não tem pecado, atire. Aleluia, Jesus. Naquele momento, além dele estar demonstrando o seu amor, ele está demonstrando misericórdia. Aleluia. Um coração perdoador. Deus de maravilhas. Aleluia, Jesus. E aí nós dizemos que amamos, mas quando nós vimos qualquer irmão em algum lugar estranho, moço, eu vi fulano em tal lugar, tenho certeza que ele estava no erro, no pecado. Às vezes não tem coragem, irmãos, de ir até a pessoa e falar: você está errado. Porque o correto é esse, né? Se nós vemos o irmão em pecado, se você tem a liberdade, a segurança de você chegar lá e falar: ah, irmão, você está errado. Perante a Bíblia você está errado. É melhor do que você chegar para o vizinho, para o amigo e dizer: eu vi fulano fazendo assim, 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 e apedrejar, não com pedras, mas com palavras. Porque quem tem o amor, igreja de Cristo, tem uma ação diferente, tem uma reação diferente. Quem tem um amor verdadeiro de Cristo, ele procura ajudar aquela pessoa e não acabar de matá-la. Aleluias. Porque às vezes a nossa boca ela acaba matando o outro. Porque às vezes não corrigimos a pessoa naquele momento, não falamos nem naquele
o quê? Matando. Mais ainda. Aleluia, Jesus. Nós vimos, igreja, que o Senhor, Ele trabalhou de tantas formas, com vários exemplos, demonstrando sempre que devemos andar em retidão. Devemos sempre andar em retidão nos caminhos dele. Aleluia, Jesus. E quando o Senhor Jesus pegou ali as moedas, o dinheiro, e disse: dê a César o que é de César. Aleluia, Jesus. Ele estava ali, irmãos, naquele momento sendo justo. Dê a César o que é de César. E às vezes nós deparamos com crentes golpistas que quer trapacear em cima dos outros para se dar bem. Aleluia, Jesus. Que não quer dar a quem é de devido. Não quer dar aquilo que é devido para a pessoa. Quantas vezes nós encontramos com pessoas dessa forma? Ou às vezes tira de um para dar para outro. Aleluia, Jesus. Devemos andar como Cristo andou, igreja. Devemos andar em retidão, na luz das Escrituras. Aleluia, Jesus. Com aquele a qual é o dom superior a todos, que é o amor. Sem o amor nós não conseguimos fazer nada. Aleluia. Quando fazemos sem o amor, geralmente acaba sendo vão. Aleluia, Jesus. Como precisamos, igreja, analisar as Escrituras com amor. Como precisamos louvar a Deus com amor. Como precisamos pregar a Deus com amor. Muitos já não têm mais o amor da palavra de Deus para se pregar. Pregam balelas, retorcem aquilo que está escrito, vai além daquilo que não está escrito na palavra, querendo encaixar coisas naquilo que já é perfeito. Quando nós abrimos as redes sociais, igreja, nós vemos tantas coisas que nós dizemos assim: meu Deus, que evangelho é este? Que tipos de cristãos estão nascendo? Que tipo de pessoas estão exercendo a função de Deus? Nós ficamos às vezes de queixo caído, com tantas coisas que é tudo menos Deus. Pode ser tantas coisas menos a palavra de Deus. Estão invertendo os papéis, invertendo aquilo que é verdadeiro. Aleluia, Jesus. E aquele, irmãos, que não anda como Cristo andou, a tendência é cair, tropeçar em cima do evangelho falso. Porque se já não quer andar como Jesus andou, vai aceitar qualquer coisa
não é maná, não é o pão fresquinho do céu. Vai se enganando e vai enchendo. Muitos até dizem que estão cheios do Espírito Santo e aprontam tanta coisa que o Espírito Santo está bem longe, bem distante. Não, mas eu sou cheio do Espírito Santo. E aí nós perguntamos: que tipo de Espírito Santo é esse? Aleluia, Jesus. Que tipo de Espírito Santo é esse? Que se parece com tantas outras coisas menos com o Espírito Santo de Deus. Igreja, nós temos que começar a realmente, aleluia, Jesus, levar ao pé da letra os ensinamentos de Jesus. Porque às vezes nós queremos até andar como o Senhor andou. Nós até tentamos e acabamos ainda achando difícil. Sabe por quê, igreja? Porque um dia a gente quer andar como ele andou e no outro dia a gente já não quer mais. Por isso que achamos difícil. Mas quando nós começamos a dar passos firmes na presença do Senhor, aleluia, Jesus, pode continuar marchando, igreja, que a vitória é certa. Quando nós estamos com passos firmes, caminhando os caminhos que o Senhor Jesus, Ele caminhou. Porque se Ele disse: olha, filhos, eu venci, e vocês também vencerão. Aleluia, Jesus. Significa que não é impossível andar igual Ele andou. Porque quantos sacrifícios o Senhor fez por nós. Aleluia, Jesus. Quando Ele estava sendo cuspido, chicoteado, e nós às vezes, no primeiro tapa, nós já queremos logo derrubar. Não queremos nem esperar o outro, né? Nós já queremos logo derrubar de vez, passar por cima que nem um trator. Às vezes nós não agimos dessa forma. Se a gente não vigia, se a gente, irmãos, não vigia, o amor dá um pulo do nosso coraçãozinho para fora. A temperança vai embora assim um segundo. A paciência nem chega perto. Não é, igreja? Mas o Senhor Jesus, Ele nos ensinou isso tudo. Sedes temperantes. Tenha temperança. Aleluia, Jesus. Quantos e quantos afastados do Evangelho tem, irmãos, por não ter sabedoria, por não ter a paciência de esperar o agir de Deus, por não ter a temperança de resolver o problema com o irmão, não ter o coração: olha, irmão, eu te perdoo. Porque a Bíblia nos ensina que se o irmão estiver algo contra você, se o irmão tiver algo contra a sua vida, mesmo que você não tenha nada contra ele, mas você viu que o irmão está diferente, está virando rostinho, não está lhe dando a parte do Senhor, não quer um pouco assim nem ficar mais perto de você, você está percebendo indiferença. Olha, irmão, o que foi que aconteceu? Eu fiz alguma coisa de errado?
Eu te peço perdão. Porque Deus não recebe a minha oferta. Deus não recebe, igreja. Se a diferença com seu irmão e você não resolveu, resolve. Porque às vezes o Senhor, Ele não recebe a sua oferta. Aleluia, Jesus. Como é que vamos ofertar ao Senhor se o nosso coração está fechado? Aleluia, Jesus. O nosso coração está fechado, não há como ofertar a Deus. Não há como, irmãos. Podemos até depositar, no gasofilácio, nossa oferta, nosso dízimo. Mas resolva primeiro o problema com o irmão. Não deixe que se estenda para que o inimigo ele ache uma maneira de entrar, colocando o ódio e o rancor no seu coração contra o irmão. E daí a pouco você dizer: eu que não vou voltar mais lá naquela igreja. Não piso mais os meus pés. Não quero nem conta com a igreja porque os irmãos não prestam. Quando na verdade foi o coração que estava duro. O coração que estava fechado em trevas. Porque não perdoou o irmão. É dessa forma. E ainda, achamos que somos os donos da razão. Saio mesmo que eu não vou ser humilhada por ninguém, não vou deixar ninguém me pisotear, desfazendo de mim. Tudo isso às vezes o inimigo ele coloca na mente. Igreja, quantas e quantas pessoas tem fora da presença do Senhor por esses motivos? Porque o coração se endureceu. Prefere sair da igreja do que ter comunhão com o irmão. Como irá ter comunhão com Deus? E o Espírito Santo, ele é puro. O Senhor, ele é santo. Devemos andar em santidade. Para ter santidade, precisamos ter comunhão. Aleluia, Jesus. Comunhão com Ele e comunhão com os irmãos. Porque todos nós somos filhos do mesmo Pai. Aleluia, Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Até aqui, irmãos, o Senhor ele falou. E eu louvo a Deus por Ele ter falado aos nossos corações nesta noite. Aleluia, Jesus. Realmente falo a igreja que o Senhor ele mudou quase toda a pregação que eu havia preparado. Mas nós sabemos que quem fala é Ele. Aleluia, Jesus. Quem conduz é o Espírito Santo. E eu pedi para Ele me conduzir nesta noite. Usar os meus lábios. Porque nós temos que estar dispostos a sermos usados por Deus. Amém, irmãos? E assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome do Senhor Jesus.